felizes com a presença de todos aqui. Gostaríamos que fosse em maior número, eu acredito que seria mais amplo, mas sempre agradeço, vejo as mesmas pessoas aqui. Eu não estou no bom dia, estou com dificuldade de falar com eles, até de falar algumas coisas, mas são coisas boas, tá? Acho que alguém fique no mesmo sentido. Vamos montar a nossa pauta, tem o jornal, nós voltamos a enviar o jornal para todos, e o processo da internet nós estamos achando que está trazendo dificuldade para alguns. É provável que a gente continue mandando novamente o jornal para casa de todos indiscriminadamente. Fora o que está no jornal, que eu acho que vai completar a pauta, alguém trouxe alguma coisa extra, tal assim para dizer? Ninguém falou alguma coisa, mas não disse nada. Ninguém falou, não tem mais nada? Então vamos lá. Não, vou começar assim. Um mês para a gente, esse mês foi um mês muito difícil. Pairava sobre nós duas ameaças. Não sei, a gente colocou no jornal. Quer dizer, uma era uma nova mudança no plano de carreira capitaneada pelo sindicato, que causou novamente uma grande preocupação, porque havia uma proposta de nossa remuneração passar a ser por subsídios. E isso aí, cada um aqui passaria a ser uma pessoa isolada novamente, que são os processos de reformulação de carreira. Nós acompanhamos alguma coisa, tentamos inclusive ir em direção nacional do sindicato, mandamos ofício, eles não concordaram com nossa participação. Lembra o que pediu o Limanel, nós chegamos a lembrar que em 2006 também, está até no jornal essa informação, nós trabalhamos em separado. De qualquer forma, a atuação do DARF foi muito positiva no plano de carreira próprio do IBGE. Acho que nós tivemos algumas vantagens, mas não tivemos a remuneração que foi a prometida inicialmente. Faltou um pouco de unidade da categoria de aposentado com o sindicato, e o sindicato ficou contra e não quis discutir. Houve um encontro de direção nacional e a maioria aprovou que os salários têm que ser iguais para todo mundo. Acho um avanço democrático muito importante do sindicato, porque o subsídio seria uma modalidade que nem todos seriam contemplados. E para aposentado, então, era uma confusão total. Então, nós estamos fora do subsídio, teremos aquele grande aumento em janeiro de 5%, completando que nós já começamos a ganhar 5, 5 e 5, já quando estávamos perdendo alguma coisa. O nosso Supremo Tribunal acaba de conseguir provar que deveria ser 22%. Vamos falar das coisas ruins primeiro, depois a gente vai falar de coisa boa. Eu estou tentando me organizar pela notícia que eu recebi, que vai ser boa para todos nós. Na terça-feira, nós participamos de uma coisa também muito preocupante. Alguns colegas, inclusive eu, recebemos um mandado de intimação da Justiça que haveria uma conciliação das ações de aposentados e pensionistas. O pessoal da parte da manhã esteve aqui, não teve acordo, e nós fomos para isso aí. Eu tenho falado até pouco disso, que eu fiquei tão indignado, que acho que o brasileiro também está perdendo a capacidade de se indignar o que está acontecendo no nosso país. Nós estivemos aqui, acompanhado do advogado, eu e Ivan, não sei se o Ivan está aí. Tivemos aí um salão grande, aposentados e pensionistas de várias categorias, uma sessão presidida por um juiz federal bem jovem, inclusive, e ele compunha a mesa da conciliação, e tinha uma mesa comprida em frente, que tinha o pessoal do governo federal, a AGU e algumas pessoas de ministério. No meu caso do Ivan era a mesma coisa, uma ação que a gente considera perdida, até essa notícia aqui no jornal, que foi a diferença de titulação entre nível intermediário e nível superior, que foi uma excrescência. Nós estávamos discutindo ali a razoabilidade de como, pelo mesmo período de estudo,
aquele até que teria um estudo mais avançado recebe 1/3 dos outros. Não queríamos, na verdade, não estava falando contra o aumento do nível intermediário, mas falando que do superior não era razoável que se pagasse aquela quantia. Nós recebemos a intimação, foi eu, Ivan e o advogado, e de cara nós ficamos fora dessa negociação, porque teria no próximo processo que eles deram um kit com 2 páginas, que era o meu, estava escrito IM, e no dele estava escrito PGRF. Eu tivesse essas fotografias, mostraria para vocês. Então, o mesmo procurador da República, o advogado-geral da União, que respondeu, ele no meu ele disse que não havia interesse nenhum do governo celebrar nenhum acordo e que, portanto, pedia para retirar a União daquele processo de conciliação. No do Ivan, ele, mesma pessoa, dizia assim: nós não temos nada a ver com isso, teria que ser citado na realidade a Procuradoria do IBGE, que é uma autarquia. Como é confusa essa luta que a gente tem na justiça. Quer dizer, o IBGE já não é autarquia há muito tempo, o processo era a mesma coisa, mas tanto o meu processo como ele foi ali por um outro erro da justiça, porque eles acreditavam que era gratificação de desempenho. Então, na realidade, o próprio kit dizia que era gratificação de desempenho, houve acordo ou não houve acordo, você assinava aí embaixo. Eu já estava para ir embora, mas resolvi esperar um pouco mais. Aí que eu achei que foi um maior absurdo, porque o juiz federal explanou que era uma nova modalidade de agilização da justiça. Quer dizer, até agora nenhum aposentado em pensionista sabia de nada. Sabia quem estava na mesa, ou seja, a Justiça Federal e o governo federal. E que o governo tinha acertado com o governo, tinha pessoas do governo ali, que ninguém era obrigado a aceitar ou não o acordo, que não era uma coação, era uma proposta de conciliação, quem não tivesse de acordo não assinasse. E que essas pessoas são pessoas que ganharam a ação da gratificação de desempenho, tá? Para entender bem. E que o governo propunha, tinha apresentado os cálculos do governo e propunha um deságio, que se houvesse acordo, com 60 dias o dinheiro estaria numa conta do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, em nome daqueles aposentados e pensionistas que, repito, até aquele momento não sabiam que se tratava aquela reunião. Quer dizer, era uma reunião conjunta da Justiça Federal e do Governo Federal, e que propunha aquele deságio de mutirão, chamava de mutirão, e que, se alguém tivesse dúvidas sobre os cálculos, procurasse os membros do Governo Federal, e que todos ficassem bem à vontade, não eram obrigados a assinar, mas que recebessem em 60 dias. Eu fiz uma conta rápida. Suponhamos que fosse, agora são 60 salários mínimos, são quanto? De RPV? 60 vezes. 40 mil reais. Vamos dizer, eu ganhei ação, tem direito a 40 mil reais. Aí o governo federal, o federal diz: quero pagar o mais rápido possível, mas eu quero deságio. Vamos que eles tirassem 10 mil reais ali, passava a ser 30 e pouco. Aí não podemos esquecer que nós pagamos nas ações imposto de renda de 27,5%, quando o dinheiro já está sumindo. Aí pagamos PSS, 11 não sei o quê. Eu não fiquei até o final, porque não havia mais interesse, o mesmo advogado não tinha. No final, eu imagino o advogado falando com o cliente que está ali, e o meu dinheiro, quem vai pagar, né? Quer dizer, isso é muito interessante, que eu vou pular logo para coisa boa, que isso que estava me aborrecendo desde terça-feira. Eu acabei de receber um telefonema do Leonardo Camargo, é o que está aqui no item da primeira página. Ação rescisória. Quer dizer, nós já ganhamos. Já ganhamos, não ação rescisória. A ação rescisória, voltando a explicar, é uma ação do governo federal contra o DAP-IBGE, contra a sentença e contra a execução. Então, se o governo ganha essa ação não está terminada. Se ele ganha essa ação, tudo que nós já conquistamos desde agosto de 2011 fica sem efeito. E acabou, e não tem mais o que ser discutido. Então, o que acontece? Me ligou já os dois advogados, tanto o Leonardo como o Paulo Nicuri,
A ação foi interrompida quando nós estávamos ganhando de 7-0. Hoje? Só hoje. É isso que eu estava com dificuldade de falar. Foi a turma de 11? A turma de 8. São 8 desembargadores julgando. Isso. Qual foi o protelator? Um deles pediu vista. Eu não estou com o nome, ele vai dar informação. Até pedi que eles viessem aqui para dar a notícia mais explicada. Quer dizer, de qualquer forma, na melhor das hipóteses, nós vamos ganhar de 8-0 mesmo, pela tendência do julgamento. Na hipótese mais razoável que pode acontecer, já que quem pediu vista, aquela coisa que ficou em suspenso, nós vamos ganhar de 7-1. Tá? Esse 7-1 me parece que é aquele voto que, como teve um voto contra, aí vem a apelação disso, daquilo outro. Eu não sei, o desembargador... eu perguntei, ele falou, não estou preocupado com o desembargador, ele só pediu vista, não sei porquê. Mas podemos ganhar de 8-0, podemos ganhar de 7-1. E na pior das hipóteses, quem pediu vista pode mudar, vamos dizer, um voto, né, gente? Ele não vai conseguir mudar mais de um voto, alguém rever o voto. Aí é vergonhoso, né? Não sei qual argumento ele pode trazer para depois de um 7-0 desse e reverter. Então é essa questão, a rescisória está nessa fase, quer dizer, o governo vai lá para trás, quer dizer, era uma ameaça para a gente porque atrasaria, mas não anularia, esse julgamento não anularia nada. Isso quer dizer que nós teríamos que lutar mais contra essa rescisória. Agora, quem vai ter que lutar é o governo. Aí, melhor o advogado, que ele explica que se vai ser aqui no TRF ainda, para tentar reverter a decisão. Nós temos a segunda decisão favorável. A primeira foi quando o relator não aceitou conceder a liminar ao governo federal dessa rescisória. Então, ela está sem efeito desde que eles entraram 2 anos atrás, né? Essa é a questão principal. Agora, todo mundo deve estar pensando, e a ação da GD&DG? A ação da GD&DG, houve um erro na decisão do juiz anterior, não da Fabíola. O Teófilo, que foi que enfrentou o governo, ele cometeu um erro técnico, sem nenhuma validade, porque nós temos a ação de execução para incorporação dos 90 pontos para 2.766 associados, e o governo fez o embargo. Isso seria outra ação. Só que ele, ao decidir os embargos, ele botou a decisão na ação principal. Entenderam? São 2 ações. Ele não podia esquecer, mas foi uma coisa tecnicamente errada, mas de agilidade da ação, porque ele vai falar naquela ação, vai mandar aquela informação para depois atuar aqui. Ele cortou o caminho, que é a mesma assunto, a mesma coisa. Não sei se ele quis agilizar o que foi, mas o bom é que ele enfrentou a posição do governo e foi o único que teve para dizer: não existem embargo de execução e mandado de segurança coletivo, que foram esses embargos que nos impossibilitou de chegar à incorporação durante 3 anos. Então ele fez corretamente todos os dias. Pode pôr aqui. Não existe embargo de execução administrativamente, com argumentos já utilizados e derrotados em decisões anteriores. Entendeu? Aí como fica então? Essa ação, acho que nós explicamos bem aqui, o governo procurou um juiz convidado no TRF. A gente fala TRF é o Tribunal da Segunda Instância. Isso foi coisa assim rápida, quer dizer, o papel dele devia estar pronto, porque ele escreveu lá umas 6 laudas, falou uma série de coisas e suspendeu a execução. Tinha um mandado de intimação da juíza, um juiz convidado e não um ministro lá do TRF, deu um despacho dizendo que queria reexaminar a questão. Então, esse é o impedimento que nós não incorporamos, que ela, então, suspendeu o mandato de intimação dela. O último movimento é o IBGE, o governo, pedindo para ela confirmar oficialmente que isso está suspenso. A coisa está bem ali, chegando no ponto final. Então, aguardamos, porque esse agravo de nada vai também adiantar, porque nós não discutimos mais a questão que todo mundo diz para a gente,
E a gente tem dificuldade de explicar. Nós ganhamos ou não ganhamos? Nós ganhamos, não recebemos dinheiro. Ninguém está discutindo há muito tempo que ninguém está discutindo a razão, o direito, né? Isso, o mérito da questão. Não tem mais discussão, isso acabou. Então eles discutem essas coisinhas pequenas para evitar o nosso recebimento. No último despacho da juíza, quando ela assume isso, é bem interessante que ela assumiu que havia um erro técnico de processo, mas ela só aceitou o argumento no efeito devolutivo, não suspensivo. Eu vou falar assim só para não ficar vazio para você. Eu também entendo tão pouco quanto vocês. Se ela aceitasse como suspensiva, aí seria uma loucura, porque estava tudo parado. Isso claramente diz o seguinte: se ela aceitou como somente devolutivo, o advogado pode voltar a ela e falar: eu quero o cumprimento. Ela não suspendeu o cumprimento da decisão. Então ele poderia simplesmente voltar com a petição e dizer: olha, não foi cumprido ainda, nós temos esse direito, vai cumprir. Por que ele não fez isso? Também para ficar bem claro como é que é essa luta séria. É porque estava preocupado, voltado todo o trabalho dele para essa ação rescisória, que estamos até agora com essa vitória retumbante. Quer dizer, a qualquer momento que ele quiser, agora com essa informação, esse julgamento, pediu vista. Será que esse cara vai guardar isso o resto da vida na casa dele, Manuel? Agora eu pensei, esse pedido de vista não me preocupou. Será que não vai devolver isso logo o voto dele? Não é possível. Mas tudo bem. Não, eu não sei. Eu tenho visto coisa aí que eu vi no Supremo que um pedido de vista leva 2 anos e tal, mas não tem importância. Não tem importância. Voltamos ao raciocínio original. Se nós temos o direito de exigir o cumprimento da sentença, o advogado agora vai trabalhar em cima de pedir. E como eles não têm nenhuma informação que a ação deles para barrar pode ser vitoriosa, ou está sendo vitoriosa, eles não têm nada. Eles não têm nada mais para apresentar de argumento na primeira instância. Então, espero que o advogado consiga chegar até aqui, ele tinha outra audiência, para explicar melhor, porque acho que agora a gente tem que pedir a ele, então, que peça novamente ao juízo de origem o cumprimento da sentença. Ficou alguma dúvida? Se baixou na pressão. Ninguém tem dúvida nenhuma. Então, tá bom. Olha, pro ano que vem, tomara até que tenha essa informação, porque o ano que vem nós estamos vendo um ano muito ruim. Um ano muito ruim. Inclusive para o DAP, a gente está prevendo que nós vamos ficar ilhados pelo canteiro de obra do VLT. E 3 pistas daqui vão ser interditadas da Rio Branco. VLT não. VLT. O próprio carnaval, que é a nossa maior festa, a gente não vai ter carnaval na Rio Branco, não vamos comemorar isso. O aumento vai ser somente 5%. E se vier então a incorporação, é uma notícia boa, né? Mas em princípio não seria o ano que vem. Isso quem poderá falar é o advogado. Porque se a juíza que está executando sabia e tinha sob pressão essa informação que estava sendo julgada uma ação rescisória contra a medida que ela ia tomar, ela recolheu talvez um pouco. Agora não há motivo. Eu não sei se há prazo hábil na justiça. A justiça fecha dia 12, se não me engano. Dia 16. Dele ir lá e pedir para fazer a incorporação, né? Essa é a questão. Então é isso, nós estamos de parabéns com o julgamento de hoje. Mais uma vez nós falamos na última reunião, né, quando a gente reúne, a nossa energia é muito positiva, e a rescisória no momento não está nos preocupando muito mais, né? Não está nos preocupando mais. Está preocupando agora o governo, como é que ele vai reverter um resultado desse, que vai chegar ao Supremo. Mesmo se nós estivéssemos numa situação inversa, tem que deixar bem claro, essa é uma ação que não termina aqui embaixo. Ela vai ter que chegar em Brasília. Do RT também queria dizer Benedito, sim. Você falou
sobre isso que você falou atrás, da rescisória que foi vencida e tudo, você se referiu a 2.700, aquela lista de 2.700, né? Sim. Essa lista é só até dezembro de 2011, é isso? Creio que sim, janeiro, né? Janeiro de 2012. E aqueles outros aposentados que se incluíram na lista posteriormente? Tudo bem. Primeiro, fazer uma pequena correção. Nós estamos vencendo. Eu não falei que já vencemos. Deve deixar bem claro que tem uma vista. A tendência lógica, ampla, é de vitória absoluta. Como nós sempre falamos, continuamos recolhendo. Até tem uma informação que alguém me ligou hoje, mas não pode ter sido dado. Nós estaremos abertos para a inclusão de novos associados sempre. Ano que vem, no outro ano, porque nós temos uma sentença que garante a nossos associados o direito de ter os 90 pontos. Então, só não pudemos fazer anteriormente, foi explicado aqui numa assembleia, sim, nós não podemos incluir nada de novo nessa briga, porque tudo, até o juiz, quando quis facilitar, é uma pegada para o governo. Então, se nós temos 2.666 lá, temos que incorporar isso, para logo em seguida incorporar os demais. Todos os processos que chegaram aqui até há pouco já estão no advogado, ele estaria de posse de uma segunda execução, todos os contratos. Ele já está de posse desses nomes para a segunda execução. Essa execução só depende da execução do primeiro, porque aí fica ótimo, consagra o direito. Nós já temos um ganho também no STJ nessa ação, que garante o direito de representação dos associados. Então, esses prazos não são nossos, mas entendemos o argumento do advogado que era melhor não colocar nada novo, ficar brigando só, prestando atenção no que o governo está fazendo. 2.700. Isso mesmo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tá bom. Eu vou encerrar, acho que é basicamente isso que era nosso maior interesse. Quero passar depois. Falamos dos processos, da ação rescisória, já ultrapassada a nosso favor, da mudança do plano de carreira. Tinha mais um detalhe. O RT, RT, eu falei que o Bernardo estava falando da RT. Existia uma súmula do Supremo em relação à RT, sobre isonomia. Essa súmula ela se transformou agora em vinculante, não foi publicada. Mas nós passamos a perder em função disso. Ela não foi publicada. Então, quando eu dizia assim, nós lá no RT não estamos discutindo isonomia. Nós estávamos discutindo razoabilidade da medida do governo, que, segundo também diz, há uma possibilidade de se mudar administrativamente. Seria revista essa diferença de titulação do nível intermediário para o nível superior. Mas foi baseado nessa súmula que os juízes passaram a negar todas as ações, inclusive em grau de recurso. Essa? A súmula já saiu uma informação completa, mas não saiu a súmula. Mas ela diz que não receberá mais processos. Mas os processos que estão lá continuam o julgamento, até o final. Sim, mas o juiz acaba dando a sentença dizendo que a súmula existe, né? Não, no caso da RT foi assim. Não estou discordando com vocês. No caso da RT, o advogado falou, não, os juízes estão usando a súmula. Ele está usando uma súmula que não está divulgada. Mas contra nós. Tá bom. Gente, um outro detalhe também, nessas assembleias de novembro, sempre as pessoas querem fazer uma discussão da questão do país, da questão da escravidão e tudo, eu sempre evitei isso. No Brasil que está chegando, nós vamos dar para vocês aqui, para todos que quiserem, um livro de arte e cultura afro-brasileira, que é uma doação do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Eu fui um dos fundadores, fui o presidente lá na década, e vai fazer 40 anos ano que vem. Está com alguma dificuldade, mas está presenteando a gente. Vai ter também um pedido de uma doação para essa instituição, que é importante, porque muito se fala assim,
problema do Brasil foi a escravidão. Lógico que foi, agora tem que ver em que ponto de vista. No ponto de vista que hoje é uma coisa julgada, inclusive, estou falando isso que é o mês da consciência negra, inclusive, que é uma coisa que o Brasil revê o seu passado para melhorar o seu futuro. Porque o presente, eu digo a vocês, sinceramente, eu estou muito preocupado com o que o Brasil, o que está acontecendo no Brasil. Quer dizer, ver um jornal, uma coisa ou outra é uma vergonha. Hoje ele estava falando, o pessoal do INCRA também tem um processo de corrupção de vender, de doar as terras que são para a reforma agrária para laranjas que vendem aquele dinheiro que volta no Ministério. Ministério da Cidade, toda parte, está uma confusão danada. Foi olhando o passado e fizeram isso. Exatamente. Eu receio de olhar o passado e pegar o errado. Exatamente o que ele fala. Já que nós passamos um período sombrio da nossa história que criou certos autoritarismos, certas divisões que não cabe mais no mundo de hoje inteiro. A própria ONU condena a escravidão no Brasil como um crime contra a humanidade. Então, uma reflexão, enquanto nós tivermos um país em que algumas pessoas têm menos direito, com certeza que elas terão, algumas poucas terão muito dinheiro e vão fazer isso que está acontecendo. Eu não consigo nem acompanhar mais noticiário que eu fazer, mas é novo caso, é outro caso, que as pessoas se sentem dono de um país que a gente constrói. E isso é importante. Então, queria falar isso, cedendo o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas, está cedendo, que seria nesse mês, está cedendo tanto aqui para o DAP, como cedeu para a Irmandade lá, Nossa Senhora do Rosário. E espero que vocês gostem, é uma grande publicação, um grande autor brasileiro. Eu acho que tem dois. Esse tem o Caturo também. Mas tem só um. Não é uma caixa de ideias? Bem, na minha parte, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nós ainda temos a presença da professora Dina Frutuoso. Eu já vou lhe atender, que vai fazer uma palestra. A gente está abreviando, porque a notícia importante acho que foi dada, não queremos deixar dúvidas. E ela vai ter uma palestra também importantíssima, há muito tempo que ela vem acompanhando o trabalho do DAP, lançou um livro e quer fazer uma palestra aqui, nós vamos ceder o espaço para ela. Pode falar. Você já tem ideia de que a partir de que mês do ano que vem a mensalidade vai passar para R$10? Isso não está mais na pauta, não. Tudo bem. E essa é uma boa notícia também. Essa é uma boa notícia. É um aumento. Em maio, o CIAP, nós chegamos a falar na Assembleia de maio, o CIAP recusou o nosso processo para continuar havendo o desconto em folha. Nós entramos um recurso em maio, essa semana chegou o retorno do recurso, o CIAP aceitando, pedindo o processo de volta para ser examinado, quer dizer, não houve interrupção nos descontos até agora, já havia um recurso interposto. O CIAP mandou já pedindo para que se envie novamente o processo, que eles irão examinar, quer dizer, fora do prazo mesmo. Como a documentação está toda correta, acreditamos que vai restabelecer sem aquela preocupação que poderia ser cortada a qualquer momento. Afora isso, nós verificamos também que essa é a ocasião oportuna para se mandar a ata da Assembleia que decidiu pelos R$10. Isso. Então nós mandaremos a ata junto com a documentação que está conosco e isso vai ser implantado. Quando eu não sei, nós estamos mandando a ata. Antes de implantar. Aceitando e implantando. Aceitando e implantando, porque eles vão examinar todo o processo e depois eles vão incluir a nova mensalidade que está dentro dos parâmetros dele, que tem que ser um valor superior a R$6, não mais 5. Aí é a oportunidade que a gente não vai ter que voltar ao CIAP mais tarde, já que está havendo a comunicação agora. A oportunidade é essa, da gente já resolver todas as questões do CIAP, tá bom, assim? Está entendido. O 193, nós falamos do 193, falamos. Não. Nem no jornal? Não. Uma falta, hein? 193? Bem, o 193... acho que nós ela pede muito para falar, a gente acaba não falando, né? Colocamos no site. O 193, no despacho já e depois da decisão da juíza,
ela deixou claro que ela não tinha documentos para fazer a decisão. Por que ela não tinha documentos? Ninguém havia sofrido desconto, o próprio telegrama do IBGE era meio dúbio, se ia tirar, se não ia tirar, quando vai tirar. Então nós ficamos, o escritório, assim que tivesse contra-cheque, nós devemos ter juntado lá uns 30, 40 contra-cheques, ela daria decisão. Ela colocou agora, somente agora dia 19, se eu não me engano, no 11, ela fez a conclusão para dar a decisão dela. Quer dizer, pela a primeira decisão, a primeira publicação dela, tudo leva a crer que ela vai conceder. Porque ela diz que não concederia naquele momento, porque não tinha uma comprovação do ocorrido. Porque isso foi uma coisa absurda, inconstitucional, não tem como o governo ter decidido retirar, fazer uma supressão no contra-cheque, sem autorização do funcionário e sem nenhum motivo que justificasse aquilo. Foi uma questão interna de governo, inclusive as explicações são muito simplórias de recursos excedentes, aquela história toda. A justiça, tecnicamente, a juíza pode dar ainda a decisão do 193, ela botou em conclusão 19 do 11. Pode ser que ela dê. Quer falar? Preciso das pessoas que estão nessa situação, que tiveram implementado o 193, o suspenso de pagamento, assinem um contrato com o advogado. Nós temos um contrato aqui. Tá? Esse é o primeiro caso. As pessoas que fariam jus ao 193, mas não foi implantado, é outra situação. Primeiro teria que requerer para ser negado, para depois poder entrar. Entendeu? Ok, gente. Mais alguma coisa? Eu achei que ninguém ficou alegre com o negócio da vitória de 7-0, né? Tá bom. Tem o bico e o bolo. Tem o bico e tem o bolo. Sim, o Dapo está fazendo 12 anos. Agora é o aniversário de surpresa. Veio no dia 22 de novembro. E não acabou o fundamental, Beto? Não.